Olá, graça e paz, meu querido e amado irmão. Você que está me ouvindo aí agora faz parte do meu blog Intérprete de Sonhos Fábio. Você que faz parte do Facebook. Você que faz parte aí do canal do Pastor Fábio. Eu quero agradecer a todos vocês que sempre está assistindo os vídeos, sempre está aí ligadinho, aprendendo, orando junto comigo. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Quero mandar uma paz do Senhor para a nossa irmã Isabel, para o nosso irmão Hércules, para a nossa irmã Márcia. Eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Conceição, de Feira de Santana, para o nosso irmão Noide. Quero mandar um abraço também para a nossa irmã Thaís e para todos que sempre estão assistindo o meu canal. E nós vamos bater um papinho aqui agora, de acordo com a palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia em sua casa, abra em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glória a Deus! Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente para observar, a palavra de Deus nos ensina tudo. Muitas pessoas, elas não compreendem o poder que há na palavra do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia, ela nos revela todas as coisas. A Bíblia, ela é uma revelação. Por isso que nós exaltamos ao nosso Deus, porque Ele procurou trazer à luz a tudo aquilo que estava em oculto. Nós não sabíamos antes da Bíblia. Nós não tínhamos conhecimento sobre a Bíblia. Nós, em geral, a humanidade, se Deus não colocasse a Bíblia, nós não saberíamos que existia Deus. Nós não saberíamos os mandamentos de Deus. Nós não saberíamos o que é certo e o que é errado. Por isso que Deus trouxe a luz. Aqui está a luz, ó, é a palavra de Deus. Tudo aquilo que estava em oculto, tudo aquilo que a humanidade não sabia, Deus, ele se preocupou em trazer para nos ensinar, para nós sabermos sobre Deus. Existem pessoas que dizem que a Bíblia, ela não é inspirada. Mas quem pensa assim está totalmente errado. Porque eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia, ela é inspirada. Ela foi, se você me perguntar o que é uma inspiração bíblica, inspiração da Bíblia. A inspiração da Bíblia é influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores da Bíblia Sagrada. Sobre os autores dos textos sagrados. Foi o Espírito Santo que inspirou mais de 40 homens de Deus. Cerca de 40 homens de Deus foram inspirados por Deus para a inscrição da Bíblia Sagrada. Então a Bíblia Sagrada, ela é inspirada com certeza. Por isso que nós lemos aqui que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para educar na justiça. Então a Bíblia, ela é inspirada. Você pode encontrar falando sobre a inspiração da Bíblia neste livro de Timóteo. Você pode encontrar também em 2 Pedro 1, 19 até o 21. Você vai encontrar sobre a inspiração da Bíblia dentro da própria Escritura Sagrada. Em Isaías 34, versículo 17,
você vai encontrar sobre a inspiração da Bíblia. Então a Bíblia, ela é inspirada. E só para descrever um pouco sobre a inspiração da Bíblia, ela é inspirada verbalmente, porque quem ditou aos autores foi o Espírito Santo. Então ela é inspirada verbalmente, pois o Espírito Santo foi quem ditou para os homens. Ela é inspirada plenamente, ou seja, não é só parte da Bíblia que é inspirada, ela é totalmente inspirada por Deus. Cada parte da Bíblia, ela é inspirada para ensinar ao ser humano o comportamento certo, a forma certa de agir. Então, nós temos a alegria de termos a Bíblia em nossa casa. Nós temos a alegria de ter a Bíblia em nossas mãos, porque aqui há a fonte de conhecimento. É aqui que há a fonte de conhecimento. Nós temos um Deus que ele tem as suas características importantes. Se você me perguntar o que é, quais são as características de Deus? Quais são os atributos de Deus? Então, eu lhe responderia, como vou lhe responder agora, que um atributo relacionado a Deus, ela é a característica do ser de Deus. Aonde se destaca o atributo natural, né? Os atributos naturais e os atributos morais. Atributos naturais são aqueles atributos que não são compartilhados nem com os anjos e nem com o ser humano. Esses são os atributos naturais. E quais são eles? São a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a espiritualidade de Deus e a infinitude de Deus. Esta aí não é compartilhado nem com os anjos e nem com o ser humano. Faz parte dos atributos naturais de Deus. Mas existem os atributos morais. Nesses atributos morais que Deus possui, é compartilhado também com o ser humano. Essas aí é compartilhado com os anjos e com o ser humano. Um dos atributos morais que é compartilhado com o ser humano é a verdade de Deus, é compartilhado com o ser humano. A santidade de Deus, porque Deus quer que sejamos santos. Santificai-vos na verdade, porque a minha palavra é a verdade. A bondade de Deus é compartilhado com o ser humano, ele quer que o ser humano seja bondoso. As misericórdias de Deus são compartilhadas com o ser humano. E o amor de Deus é compartilhado com o ser humano. E as verdades de Deus também é compartilhado com o ser humano. Então, existem coisas que são compartilhadas com o ser humano e é importante nós termos esses atributos. Quais desses atributos atributos morais que você tem na sua vida? É importante eu ter esses atributos morais para poder prosseguir avante, para poder ser um cristão autêntico, um cristão que serve a Deus em espírito e em verdade, precisa desses atributos. Nós sabemos que Deus também, muito se fala sobre a Trindade. O que significa
a trindade de Deus. Nós sabemos que Deus ele é único, Deus ele é verdadeiro. E quando fala na trindade, nós estamos falando em 3 pessoas distintas. Em uma única pessoa, em 3 pessoas distintas, que destaca-se entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na qual essas 3 pessoas representam uma única pessoa, um único Deus. Às vezes, você pode me perguntar, é difícil entender, é difícil para nós, físicos, entender de que há 3 pessoas em uma única pessoa. Mas eu vou te dar o exemplo da água. A água, quando ela está na forma líquida, ela continua sendo, ela é água. Você bebe a água. Mas quando você pega a água e coloca na geladeira e ela empedra, ela fica sólida. Você pega na água, você pega naquilo ali, mas você não pode beber porque ela está empedrada. Ela deixou de ser água? Não. Ela continua sendo água. Quando a água é transformada em sua forma gasosa, que ela começa evaporando, subindo, as moléculas que estão subindo, continua sendo água mesmo, através de uma água se transformando em 3 coisas diferentes, na forma sólida e na forma gasosa. Ela continua sendo água. A mesma coisa é o nosso Deus. Eles são 3 pessoas em uma forma distinta. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus verdadeiro, santo e justo. Eu quero também falar, para encerrar, para não ser muito longo este vídeo, sobre a providência de Deus. Nós sabemos que Deus ele é o criacionista de todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas e é Ele que preserva todas as coisas. E foi Ele que colocou as criaturas morais, que é o homem em si, colocou sobre a terra e delegou poder sobre o domínio de algumas coisas. Mas eu posso te citar 3 providências divinas dentro da própria palavra de Deus. Você se lembra de Isaac? Deus mandou que Abraão levasse Isaac para o sacrifício, testando a fé de Abraão. Quando chegou lá, Deus disse: agora eu vejo que tu verdadeiramente me ama, Abraão. E Deus proveu o quê? O cabrito, para substituir Isaac. Ali você vê a primeira providência de Deus. Eu vou te dizer biblicamente uma outra providência de Deus. José foi levado para o Egito como escravo, padeceu um bom período no Egito como escravo, mas Deus o exaltou e colocou como governador para servir como providência de Deus para livrar a família dele da fome. Então foi uma providência de Deus. Não só a família, mas livrou também uma boa parte da humanidade. A sabedoria que Deus deu a José foi uma providência de Deus para livrar aquele povo do caos, da morte. Então aí você pode contemplar a providência de Deus. Outra providência de Deus: o navio vai, mas não vai, joga ouro, joga várias coisas, e o povo começa a fazer de tudo, mas não tem resposta. Quando vai ver, a culpa está em Jonas. Então, quando foi que veio a providência? Quando pegaram Jonas e lançaram no mar tempestuoso. Então,
o mar acalmou, o barco seguiu adiante. Ali foi uma providência de Deus na vida daqueles marinheiros, na vida daquele povo, para que eles não morressem, não fosse a pique. E foi uma providência de Deus o peixe para engolir a Jonas e levar para o lugar certo onde ele tinha que pregar a palavra. Então eu quero te dizer, a você que está me ouvindo aí agora, que verdadeiramente toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, ela nos repreende no momento certo e também nos corrige. Essa palavra de Deus tem que estar em nossos corações a cada instante, porque Deus quer que sejamos perfeitos e habilitados para a boa obra. Então, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus habilitado, leia a palavra, saiba que ela é inspirada, ela é a revelação de Deus e é ela que nos ensina para seguir no caminho certo, no caminho da verdade, que é o caminho de Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu abençoo a vida deste irmão e desta irmã que me assistiu até agora. Eu declaro toda sorte de bênção sobre ele, sobre ela. Meu Deus, que tu possa estar inspirando esta irmã e este irmão para ler a palavra, para aprender da palavra e para ser uma bênção em teus caminhos, te servindo e te adorando em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo abençoe. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja na vida de todos estes irmãos e amigos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aí embaixo, tá bom? Deus abençoe.